Olá, meu amigo, minha amiga, estamos aqui mais uma vez para compartilharmos uma palavra da parte de Deus. Hoje eu gostaria de compartilhar com você um capítulo que está aqui no livro de Provérbios, capítulo 14 e o versículo 12. A palavra de Deus nos fala desta maneira: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Sabe, Salomão aqui está mostrando que há caminhos que muitas vezes trilhamos, que parece certo, parece correto, mas é o caminho da morte. É o caminho que nos leva à destruição, à perdição. E temos dois exemplos bíblicos que Salomão, talvez inspirado por Deus, não quero dizer que isso seja verdadeiro, mas é uma suposição, inspirado por Deus, supostamente, ele vê a história de Saul e a história de seu pai Davi. Dois homens escolhidos por Deus. Um escolhido por Deus a pedido do povo. Outro escolhido por Deus diretamente por Deus. Mas os dois eram homens íntegros, sábios e temente a Deus. Estamos falando de Saul e de Davi. Dois homens que tinham uma integridade, uma sinceridade fora do normal diante de Deus. Mas dois homens que trilharam caminhos perigosos, dois homens que trilharam caminhos que aparentemente era certo, que estava agradando a Deus, mas caminhos que levaram à destruição, à morte. Um deles foi Saul. Saul, quando começa a fazer a sua própria vontade, Samuel o alerta, o profeta Samuel o alerta, mostra para ele que caminhos que ele estava direcionando não eram os caminhos de Deus, mas na visão de Saul ele achava que era o certo. O Espírito de Deus abandona Saul e os caminhos que Saul achava que era caminho certo, caminho que estava fazendo a vontade de Deus, o leva à morte. E o mesmo acontece com Davi. Davi também começa a trilhar caminhos que não eram de acordo com Deus, e os atos dos caminhos de Davi fez com que Deus também levasse o profeta Natã e mostrasse para ele que os caminhos que ele estava trilhando não eram de Deus, não era a vontade de Deus. Mas Davi se arrepende. Davi se arrepende do seu pecado, do seu erro, se humilha diante de Deus. E Deus assim o prospera. Deus assim faz com que Davi seja o rei realmente segundo o coração dele. Caminhos que levam à morte, mas são caminhos que aparentemente parecem corretos. Qual é o caminho que você está seguindo? Qual o caminho que você está trilhando? O seu caminho realmente é um caminho correto? É o caminho certo? É o caminho que faz a vontade de Deus? Nós entramos muitas vezes em situações que aparentemente é o certo, é o correto. Às vezes, e a maior parte das vezes, pensamos que é o melhor para nós. Mas será que o melhor para nós é o melhor de Deus para nós? O inimigo, ele tem colocado nas nossas frentes projetos, planos, pratos deliciosos, que aparentemente são bons, que aparentemente é o correto, mas depois começamos a perceber de que de fato não era a vontade de Deus. Quando há tempo para se arrependermos, que bom.
Deus nos perdoa, Deus apaga as nossas transgressões, Deus limpa o nosso pecado. Mas uma coisa que Deus não pode fazer é que venhamos sofrer as consequências. Saul sofreu a consequência do seu pecado sem arrependimento. Perdeu o seu reinado e perdeu a sua vida. Davi sofreu as consequências do seu pecado com arrependimento. As consequências do pecado de Davi veio lá na frente, com seus familiares, com seus filhos. Mas Davi foi próspero no seu reinado. Davi foi vitorioso. Davi foi homem, depois de se arrepender temente a Deus, que fazia tudo segundo a vontade de Deus. E você, e eu, estamos nos arrependendo dos caminhos que achamos que é correto diante de Deus e não é? São caminhos que podem realmente nos levar à morte. Que possamos pegar essa palavra como meditação e pedirmos a direção de Deus, a orientação do Espírito Santo, para que não venhamos sair dos caminhos de Deus, mesmo que os caminhos de Deus possam parecer difíceis para nós, espinhosos, apertados. Mas se é o caminho de Deus, é nele que temos que trilhar, é nele que temos que fazer a vontade de Deus. Que Deus possa continuar te abençoando. Um abraço do seu amigo João Torres.